Amor. Cara, por favor, velho. Sempre assim. Meu Deus, mas você acha que eu fui grosso? Cara, vamos gravar o podcast, meu sério? Deus, cara. Toda vez é a mesma coisa. Não podemos nem Você sempre é grosso ficar de comigo. boa na hora de gravar. Você sempre é grosso comigo. Mas semana passada você fez a mesma coisa comigo, você não lembra? Você, amor. Você tá me acusando, mas você é igual. Tá. Eu não para, falo meu. as coisas que você fala. Tá louco. Mês passado, quando a gente foi na casa da minha mãe, você viu como você me tratou? Mas também, olha tudo que ela falou pra mim. Tu acha que... Ai, gente. Está começando mais um Solto Verbo Verbo aqui, gente. Isso aqui foi a nossa atuação agora. É, cara, a gente já pode pegar um papelzinho aí. Ó, né? Globo chama, não, Globo não. E hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre o que não fazer em um relacionamento, né? O que não fazer muitas vezes também quando a gente tem aquelas brigas de casais, né? E aqui são coisas que a gente aprendeu muito da nossa relação, né? A relação de outros casais que nos ensinaram, coisas que a gente viu, casais que não aprenderam sobre o que a gente vai conversar com você hoje, que acabaram, infelizmente, terminando, né? Relacionamentos que poderiam ser muito mais leves e muito mais tranquilos se tivessem ouvido aquilo que a gente tem para falar para você hoje. Então, você que é solteiro também, não precisa sair desse podcast, que um dia talvez você vai namorar, você vai casar, enfim, e você vai precisar usar algumas coisas que a gente vai conversar aqui com você. Então, Sim. se liga nesse podcast. Muitas das coisas que a gente também vai falar aqui, a gente leu muito em livros, né? Os livros fizeram muita diferença, Muita eu sempre diferença. digo, muita diferença, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida como casal, né? Então é muito bom, assim, você se encher de conteúdo bom, né? Com o podcast, com o livro, isso faz, assim, toda a diferença no relacionamento. E o podcast, eu acho que ele é maravilhoso para quem não tem o hábito de ler, né? Porque aqui a gente vai resumir praticamente um livro, né? Com tanta coisa legal que a gente vai trabalhar. E uma das coisas que a gente anotou aqui para o seu relacionamento ser mais leve, né? E quando você estiver em uma discussão, em uma briga, muitas vezes prefira perder. Sabe? Já percebeu que muitas vezes, quando você está discutindo assim com outra pessoa, você muitas vezes quer assim falar algumas coisas só para lá no fundo por causa do ego, né? Para mostrar que eu estava certo, né? Eu tô certo, eu tenho a razão sobre tudo. Mas você, tipo assim, carregando essa imagem de eu tenho a razão sobre tudo, muitas vezes você vai machucar muito aquela pessoa, né? Então a gente não precisa provar, né, pra ninguém que a gente precisa ganhar uma briga. Muitas vezes é puro ego isso daí. Então muitas vezes a gente fica jogando assim na cara do outro coisas que não são necessárias, né? E aqui eu já abro um parênteses um pouco sobre perdão, né? Quando a gente tem uma briga, alguma discussão, a gente não perdoa um ao outro, a gente vai carregando um monte de coisa pesada e isso vai estourar lá na frente, sabe? Então, quando vem aquela discussão, cara, não é o momento para você ficar falando, porque você já fez isso pra mim, porque ano passado aconteceu aquilo, porque quando na casa da nossa mãe você fez aquilo, sabe? Não é o momento para você jogar na cara um do outro as coisas que já passaram. O que passou, passou. O passado deve ser perdoado e transformado, não ficar remoendo e jogando de novo. Porque isso, assim, cara, eu acho que isso mina um relacionamento, sabe? Isso suga, assim, as E nunca energias. ninguém vence. Já percebeu? Aí você vai lá e você tem o melhor argumento. Não, eu falei isso porque você falou isso e você falou aquilo. Então eu estou certo nesse aspecto. Beleza, você está certo. Na tua cabeça, você ganhou essa discussão. Mas no relacionamento, os dois saíram perdendo. Percebe que se você tivesse falado assim... verdade. Poxa, não, verdade. Eu errei aqui. Ou então você viu que na tua cabeça até você estava certo, mas você preferiu perder. Sempre que você decide perder ou perdoar, você está fazendo com que o relacionamento Tenha avance. mais vínculo. Tem mais vínculo, não fica uma disputa. Porque eu vejo muitos relacionamentos que é uma disputa. Pra ver quem tá certo, pra ver quem é melhor em alguma coisa. Pra ver quem falou mentira, quem não falou, pra ver quem tava naquele dia, quem não tava, pra ver a data que foi o filme, data que não foi, pra ver quando que foi no parque, quando que não foi, Gente, sabe? o tempo todo uma disputa. Isso é horrível. Meu Deus, quem é que horrível precisa viver ganhar, assim, sabe? né? E muitas vezes também, nesses momentos de explosão, você tem que muitas vezes aprender. Às vezes é um exercício, sabe? Mas aprender a não falar algumas coisas,
sabe? Tipo assim, cala a sua boca, sabe? Nesse momento de explosão, cara, cala a sua boca. Muitas vezes você vai perceber que você precisa fazer alguma coisa, sei lá, sair um pouco, sabe? Esfriar a tua cabeça, ficar mais tranquilo, não sei. Achar alguma forma, mas, cara, não fala besteira. Porque quando você fala, né, as palavras, elas não têm como voltar atrás. E isso marca muito negativamente um relacionamento. As palavras machucam demais. Naquela euforia ali, você acaba falando, às vezes, uma palavra que não era para ter dito, que vai machucar aquela pessoa por um bom tempo. E aí vem o segundo ponto que eu queria tratar com vocês aqui. No momento que acontece uma discussão, em que infelizmente discussões vão acontecer, algumas brigas vão acontecer, o casamento não é perfeito, mas a arte é como lidar com isso. Homens, principalmente, eu falo por mim, assim, muitas vezes quando a gente briga, eu quero resolver na hora. Não, mas vem aqui, amor, vamos resolver e tal. E a Lari, ela precisa ter o tempo dela, ela precisa... né, aliviar o que aconteceu na cabeça dela, pensar um pouquinho, refletir, ter o tempo dela. E eu, muitas vezes, quero resolver. Não, amor, vem aqui, vamos resolver. Cara, isso só piora, isso só prejudica. Hoje eu aprendi que quando a gente tem alguma DR, quando a gente tem alguma discussão, quando o clima ficou meio tenso, eu preciso respirar, dar um tempo para ela, deixar ela ter o tempo dela. Aí devagarzinho a gente volta, vai conversando, conversa com calma, com palavras mansas. E entender a dinâmica do casal, né? Eu acho que cada casal vai descobrir qual a melhor dinâmica que funciona para eles para resolver os conflitos. Mas uma coisa que não dá para deixar é deixar de resolver os conflitos, sabe? De tipo assim, fingir que nada aconteceu. Cara, isso é a pior coisa que tem. Sabe? Mas você aprender a resolver os conflitos. E acho que isso é a chave do negócio, né? Tem um outro ponto que eu queria colocar aqui, que é criticar não resolve problemas. Isso é muito legal a gente conversar, porque geralmente você tem um problema lá. Vamos dizer que a tua namorada, ela tá um pouco mais gordinha e você gostaria que ela tivesse um pouco mais magra. Ou ela também não tá se sentindo bem com o corpo dela, né? Exatamente. E aí, ao invés de você ajudá-la ou estimulá-la, você critica. Só que a crítica, ela não vai resolver o problema, meu amigo, minha amiga querida. Se você chegar pra ela e falar assim, poxa, amor, você tá gordinha, hein? Pô, vamos se cuidar, né? Cara, isso vai ser uma flecha no coração. Como é que a mulher se sente quando o cara fala isso? Se sente desvalidada, assim, tipo... desvalorizada, eu diria. Desvalorizada. Eu prefiro incentivar. Por exemplo, assim, a pessoa tem um problema com timidez. Ela não consegue falar em público. Aí ela vai ter que falar em público. Aí ela chega pra você e fala, amor, será que eu vou conseguir? E você vai lá e fala assim, poxa, você não consegue, né? Vai ser difícil, mas vai lá, tenta. É tão ruim ter uma pessoa que fala isso pra você. Cara, mesmo que às vezes você saiba que ela tenha dificuldade com aquilo, mas você pode falar assim, olha, eu acho que você fala super bem. Você vai conseguir. Tamo junto. Sabe? Você receber esse estímulo em palavras, ou mesmo se der errado, nós estamos aí, né? Eu tô aqui pra você, né? Em vez de criticar, encoraje, sabe? Mude essa chave. Quando você for criticar, pensa, como que eu posso encorajar essa pessoa? Como que eu posso motivar ela pra ela conseguir vencer esse obstáculo que ela tá passando? E aí vale uma coisa muito que eu li há muito tempo atrás, que existem dois tipos de pessoa, né? A pessoa âncora e a pessoa foguete. A pessoa âncora é aquela que sempre vai te puxar pra baixo, assim... Ela sempre vai te desmerecer, ela sempre vai te desvalorizar. Tudo que você fizer, até tuas conquistas, ela vai, tipo, sabe? Ai, não fez mais que a tua obrigação. Ai, é o mínimo, né? Sabe? Ela sempre vai te puxar pra baixo. E existe agora a pessoa foguete, a pessoa que ela vai... Te joga lá pra cima. Sabe? Meu, vamos lá, é isso aí mesmo. Gente, isso motiva muito, né? Porque não tem como ter um relacionamento quando você fica puxando o outro pra baixo, sabe? Isso é péssimo, é péssimo. E o casal não amadurece junto, o casal não avança junto, né? Até mesmo nas amizades, né? Eu lembro que algumas amigas da Lari, uma vez falaram pra ela que ela não era capaz de falar em público, que ela era muito nova, e aquilo ali entrou no coração dela, e ela tava guardando aquilo ali. E eu conheci a Lari e eu percebi que ela tinha muita habilidade para falar, né, para palestrar. Eu falei, nossa, mas você precisa palestrar. As pessoas têm que ouvir o que você tem a dizer. E eu super insegura, né? E aquilo ali foi gerando uma segurança, né? Foi. E aí, com o passar do tempo, ela foi, na primeira, a gente foi palestrar num retiro. Aí ela palestrou, foi super legal, ela gostou um monte. E aquilo foi uma alavanca. Depois daquilo ali...
né, foi desenvolvendo cada vez mais a oratória e hoje a Lari tá muito bem. Não maravilhosa, não perfeita, mas eu já desenvolvi muito mais, mas eu vejo, assim, claramente que isso aí tem muito da influência do Eric, sabe? Tem muito da influência positiva do Eric na minha vida que me fez, assim, a florescer mais, sabe? Eu acho que isso é muito belo no relacionamento, né? Você florescer, não você ficar ali minado, sabe? E outro ponto também muito legal é quando você for resolver um conflito, você vai falar mais sobre os seus sentimentos do que já acusar a pessoa. Por exemplo, né? Ao invés de eu já acusar o Eric, poxa, você fez isso, isso e aquilo, eu posso falar como eu me senti. Nossa, gente, isso faz toda muita diferença. Porque quando você fala sobre o meu sentimento, ele não tem como desvalidar o meu sentimento, entende? Mas se eu já acusar ele, ele pode desvalidar isso. Então eu falo, olha, amor, nesse momento eu me senti muito chateada quando você fez isso, porque isso me deixou triste e, sabe, eu começo a falar sobre mim. E isso me fez me sentir dessa forma e me sentir desvalorizada. E aí ele vai, opa, olha o que eu causei no sentimento dela, sabe? Pode parecer besta, gente, mas faz muita diferença, sabe? Você falar mais sobre você, joga pra você, sabe? Não vai já os dedos acusando, porque normalmente, sempre, quando a gente acusa o outro, na hora já fica na defensiva, porque é um instinto natural nosso, né? Agora se a Lari vem e fala pra mim, nossa, amor, eu fiquei um pouco magoada com isso que você falou. Ou, do jeito que você falou, eu me senti invalidada. Cara, quando eu ouço a Lari falar um negócio desse, meu coração já se aperta, já vem aquele arrependimento na cabeça. Eu falo, nossa, cara, amor, me desculpa, eu não sabia que tinha causado isso em você, me perdoa. Então, é um passo pra maturidade do casal. Agora, se ela vem e fala, poxa, amor, você fez isso, fez aquilo, eu já fico tipo assim, meu Deus, mas às vezes nem foi intencional aquilo que eu fiz, mas do jeito que ela falou, aí já começa uma briga. Então sempre fale sobre os teus sentimentos, sobre como você se sentiu. Né, amor? Isso a gente vê muitos casais sofrendo demais porque não sabem resolver problemas, não sabem dialogar de uma maneira saudável, né? Isso fez muita diferença pra nós, né? Essa coisa de não levar tudo pro pessoal, né? Por exemplo, eu acho que a gente até tem que melhorar um pouco mais nisso, mas a gente já tá melhorando. Por exemplo, qualquer coisa não levar pro pessoal. Por exemplo, a pessoa não lavou a louça bem, né? Você viu lá que ficou suja a louça. Aí você vai falar, olha, a louça tu não lavou muito bem. E daí, tipo, o outro já, tipo assim, nossa, mas você ainda me ama? Né? Você ainda me ama? A pessoa, tipo assim, ela recebeu uma crítica e ela já vai levar o pessoal, ai, mas meu Deus, será que você ainda vai gostar de mim, sabe? Qualquer coisa, tipo assim, não quer dizer que eu tô falando que você fez uma coisa que não foi tão legal, que quer dizer já que eu não te amo, que eu já não, sabe? Então, aprender, e é um exercício, gente. Aqui que a gente tá falando não é uma coisa assim, ó, muda do nada, né? É um exercício, aos poucos, discussão após discussão, a gente vai aprendendo a lidar, né? E esse negócio de não levar tudo pro pessoal, é uma chave muito, muito preciosa, assim, num relacionamento, né? Outra coisa que a gente anotou pra falar, assim, nunca compare o seu relacionamento com outro relacionamento. Nunca compare a sua namorada, a sua esposa com outra mulher. Nunca compare ela com a sua mãe. Péssimo. Cara, porque não tem como comparar histórias. Cada pessoa teve uma história em particular até chegar ali. Não tem como você colocar na balança duas histórias diferentes. Elas sempre vão ser diferentes. Não, isso é péssimo, gente. Sabe? Quando, sei lá, digamos, a pessoa tem digamos que a pessoa não gosta da mãe dela. Um exemplo. Aí lá tu tá numa briga e você fala, mas tu é igual tua mãe mesmo, né? Pelo amor de Deus. Cara, isso já dá sabe? Um negócio tão ruim assim. Você jogar na cara da pessoa um negócio desse. Então, comparação assim, nunca compare. Zero, cara. Nunca compare a tua história. É péssimo. Procure amadurecer a tua história, mas não comparar com a outra, porque essa comparação dificilmente vai fazer o outro parar e refletir e amadurecer, né? A única comparação assim, que eu digo que é mais saudável é quando você compara você consigo mesmo, sabe? Você olhar pra trás e se comparar, poxa, eu há um ano atrás e agora como eu tô, e comparar assim, será que eu melhorei ou não, sabe? Isso eu acho que é um pouco mais saudável, porque daí você consegue se comparar com a sua própria história, né? E uma das outras coisas também que a gente anotou muito preciosas
descobrir a alegria que tem em fazer o outro feliz. Isso é muito da hora. Eu lembro que Pode falar. Acho que foi o Mário que falou pra gente, né? Ele falou assim, casamento é pra você fazer o outro feliz. E dá pra trazer isso pro relacionamento. Relacionamento, você se relaciona pra fazer a outra pessoa feliz. Você não tá se relacionando pra satisfazer a tua vontade, pra você ser feliz o tempo todo. Porque pensa, se você fica esperando a outra pessoa te fazer feliz, cara, isso vai desgastar, você vai ficar sempre esperando, a outra pessoa vai ficar desgastada e nunca ninguém vai ser feliz. Mas agora, se eu decido, cara, o meu papel nesse relacionamento é fazer a Lari feliz e eu vou buscar alternativas de fazer isso acontecer, cara, a Lari vai se alegrar, a alegria dela vai transbordar no coração dela ao ponto de que ela vai querer fazer algo por mim também. Então, quando você tem esse foco de fazer o outro feliz, naturalmente o outro vai querer fazer você feliz. Sim. Percebe mudar que é o foco, mudar né? o foco, né? A gente falou um pouco sobre isso no podcast, sobre quem é seu Deus. Dá uma olhada lá. Ali a gente trata muito esse desejo, né, de que o outro ele supra todas a felicidade que eu desejo para minha vida, né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer no relacionamento, né? Não. Isso de fato só vem vem de Deus. Não dá para você esperar do outro que ele possa fazer você completamente pleno e feliz, sabe? Nenhum ser humano consegue fazer isso, né? Mas, de fato, muda bastante, né? Quando você foca mais nisso. Óbvio, gente, que todo mundo quer ser feliz em um relacionamento. Você quer ser mimado, você quer ser amada. A gente tem essa necessidade de amor, né? Mas quando a gente tira um pouquinho o foco de nós, só de nós, e coloca mais olhar no outro, automaticamente as coisas começam a fluir, né? Se desafiem a viver seus dias sem reclamações. Esse é um ponto que a gente colocou que eu acho que ele é fundamental. Eu acho que uma característica da nossa geração é a reclamação, é a murmuração. Tudo a gente critica. Se o cara não atendeu bem, a gente critica. Se o seriado não foi bom, a gente critica. Se a comida não estava boa, a gente critica. Se o passeio não foi bom, a gente critica. Ao ponto que muitas vezes um passeio que você vai dar com a tua namorada, com a tua esposa, vira um momento de críticas, um momento de reclamações. E fica um negócio pesado, né? E quando você vê, tipo assim, você começou a criticar, sei lá, o hotel que você estava, aí você começou a criticar a comida que você comeu, você começou a criticar o lugar que você foi. Aí quando você vê, você está criticando já a pessoa que está do teu lado, sabe? E vira uma bola de neve de reclamações que, meu Deus, ninguém aguenta Fica aquilo, ruim. né? Eu lembro que uma vez a Lari, a psicóloga dela falou assim... falar isso. Você vai falar? Não, pode falar. Falou assim, se desafiem a sair sem criticar e sem reclamar. E toda vez que alguém reclamar, tem que dar R$1 pro outro. Cara, foi muito difícil. Eu acho que a gente, tipo assim, sabendo que a gente tinha que fazer isso, a gente ainda reclamou umas 2 ou 3 vezes, né? E daí quando a gente via que tava reclamando, a gente, opa, pelo menos hoje a gente combinou de não reclamar, né? Mas é bom colocar esses desafios diários, sabe? Tipo assim, ó, amor, vamos combinar. De manhã até meio-dia a gente não vai reclamar sobre nada. Beleza? Beleza. Sabe? É bom fazer esses acordos que você... Realmente, gente, é um exercício, né? Você precisa exercitar esse lado, né? Uma vez teve uma viagem que a gente fez para uma outra cidade e o hotel que a gente foi não era tudo aquilo. Tipo, era um hotel meio zoadinho, sabe? E assim, pontos para criticar era do início ao fim, assim, desde a entrada até a saída. Então a gente tinha muitos pontos para criticar. Mas eu fico pensando, cara, se a gente fosse viajar para um outro lugar, tirar um tempo de férias para curtir um ao outro, né? Viajar já é estressante, né? Já tem os estresses da viagem, enfim. Mas se a gente decide só criticar tudo que a gente for viver lá, cara, vai viver num negócio ruim. Agora... A gente resolveu zoar com as coisas, né? Aí, em vez de criticar, a gente começou a zoar com as coisas que não estavam dando certo. E a gente se pegava assim, dando risada, né? Então, algo que era para ser problemático se tornou algo tão gostoso, engraçado, né? Engraçado, Engraçado, a gente dava muita risada. Então, você pode transformar a tua crítica numa zoeira, às vezes, para dar uma aliviada, né? Outra coisa que a gente colocou, e aqui já indo para a parte final, que a gente considera muito, muito importante. Para mim é o pilar. É o pilar, é o mais importante, a base. O essencial. E a gente percebe que quando a gente não tá fazendo isso, o relacionamento começa um se afastar do outro, começa a ter uma frieza, começa a ter uma dureza de coração, algumas coisas começam a ficar incompatíveis, né?
que é o relacionamento com Deus. A gente entende o relacionamento como se fosse um triângulo. Imagina que tem um triângulo aqui, né? E aqui numa ponta tá o Eric, aqui na outra ponta tá a Larissa. Quando a gente cultiva uma espiritualidade... E aqui em cima tá Deus, na ponta. Segura Deus aqui. Quando o Eric se relaciona com Deus, ele se aproxima de Deus. E quando a Larissa se aproxima de Deus também, você percebe que um fica mais próximo do outro. Então, quanto mais perto tiverem os dois num relacionamento com Deus, mais perto e mais gostoso vai ser esse relacionamento. Gente, e é batata, assim. É muito real isso, assim. É muito real. Nossa, a gente sente demais isso no relacionamento. É só os dois, assim, não estarem cultivando um relacionamento com Deus, que a gente já fica, assim, mais... né, mais briguento, já fica o relacionamento mais ruim, assim, né? E quando a gente tá, assim, cultivando o relacionamento com Deus, né? Colocando nosso coração diante do Senhor, né? Tendo um momento com Deus, fica muito melhor o nosso relacionamento, muito, né? Muito. A gente costuma fazer de manhã cedo, né? A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, a gente tenta fazer sempre antes de pegar o celular, antes de resolver um monte de coisa, ter um tempo com Deus. Nesse tempo a gente lê um trecho da Bíblia, a gente lê algum livro sobre espiritualidade, a gente... E aí a gente... De vez em quando a gente faz junto. De vez em quando faz junto, de vez em quando faz separado. Quando a gente faz separado, a Lara tem o tempo dela, eu tenho o meu tempo, a gente vai... A gente junta. Um vai na sala, outro vai no quarto, e depois, quando a gente termina esse tempo, a gente vem os dois juntos para conversar como que foi, né? E aí a gente tem um tempo de reflexão um com o outro. É muito gostoso, gente. E muitas vezes o meu tempo, digamos assim, não foi considerado por mim o melhor do tempo com Deus, mas o da Lara foi legal. E aí o tempo dela me contagia. E aí, tipo assim, a meditação que ela teve traz algo bom pra mim. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba se aproximando, né? E se eu fosse listar hoje, né? Se alguém me perguntasse, Lara, o que você mais gosta no teu relacionamento com o Eric, o que é? Cara, e pra mim são esses momentos, quando nós dois a gente conversa, né? Sobre reflexões, assim, né? Isso é muito gostoso, a gente faz muita diferença, assim. A gente começa a encher o nosso interior com coisas que nos alimentam de verdade, sabe? Agora, se você tá só vendo série, ouvindo TikTok, vendo Instagram, a todo momento você tá se alimentando com um monte de conteúdo que não necessariamente te aproxima de Deus, muitas vezes até te afasta. E aí você começa a ver que o teu relacionamento também começa a ficar ruim. Mas quando você relacionamento até meio fútil, assim, que não sei, não tem nada, assim, parece sabe? que o casal, ele tá junto, tá no celular ali, sabe? Não tem uma conversa profunda, né? Não tem uma conexão, assim, uma intimidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer, sabe? E aqui, gente, a gente tá listando essas coisas, mas pelo amor de Deus, a gente não é perfeito. Não, jamais. Não, gente, meu Deus, a gente tem os nossos momentos de brigas também, pela graça de Deus, pelo conhecimento também que a gente tem se esforçado a adquirir, isso já melhorou muito, né? Mas assim, a gente vai continuar tendo isso pro resto da vida. Não tem como, né? E muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente também muitas vezes faz ao contrário. Todo ser humano, ele é errado, né? Todo ser humano, ele erra, ele peca nessas coisas, né? Muito legal também ter um casal, assim, que também tá procurando essa maturidade, sabe? Caminhar com pessoas que procuram essa maturidade, né? Se relacionar com um casal que tá buscando um relacionamento maduro, um relacionamento duradouro, né? Isso, essa troca de experiências, ela ajuda bastante, né? Às vezes você marca um rolê no parque, sai, já dá uma esfriada na tua cabeça, ainda compartilha experiências, isso traz uma maturidade muito legal. Porque tem uma tendência dentro do relacionamento, que é quando você começa a namorar, você se afasta de todo mundo, né? Mas não faça isso, né? Comece a namorar, mas continue tendo os teus amigos, continue deixando a tua namorada, o teu namorado ter os amigos dela. Tenham vocês dois também amigos em comum, sabe? Isso vai fazer com que o relacionamento seja muito mais saudável, muito mais tranquilo, né? Gente, assim, ó, se o seu relacionamento não tem discussão, cara, tem alguma coisa errada aí. É verdade. Tem alguma coisa errada, porque quando a gente abre o nosso coração de fato, a gente abre, né? A gente se deixa ser vulnerável, vai ter atritos, vai ter divergências, não tem como. O ser humano, ele é assim, ele é diferente, são culturas diferentes, né? São educações diferentes que vocês receberam, né? São, né, culturas diferentes, Exatamente. de fato. Mas, assim, se não tem nenhuma discussão, tem alguma coisa errada. Talvez alguém está escondendo alguma coisa. Mas também não é saudável ter o tempo todo discussão.
né? Se você tem o tempo todo discussão no teu relacionamento, gente, isso é uma coisa assim, não é normal, não Começa é saudável, sabe? Isso aí, quando você tem mais briga do que mais momentos felizes, né? Satisfeitos, assim, no seu relacionamento, isso é uma coisa, assim, que tem que repensar, de fato, né? Talvez não esteja sendo uma relação muito saudável, tem que tomar alguma decisão aí, né? É isso aí. Gente, espero que tudo que a gente conversou aqui tenha ajudado você, que você possa, de repente, assistir de novo, rever alguns pontos que você não está agindo da melhor forma. Isso aqui não é de maneira alguma para te culpar, para você se sentir inferior, para você... Nossa, agora meu Deus, eu sou um incapaz mesmo, não consigo fazer... Não, cara. É pra te motivar. Isso é uma motivação. A gente tá falando isso porque a gente também já sofreu muito de fazer as coisas do jeito errado. Então que esse podcast possa te motivar a você repensar e você saber resolver as coisas com sabedoria, com paciência, para que o teu relacionamento seja mais maduro, mais santificado a cada dia, tá bom? Deus abençoe você, gente, e até a próxima.